Uma parte em você chora o tempo perdido. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Outro lado procura um amigo querido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido. Outra parte em você corre atrás de um sentido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido. Você inteiro. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Você inteiro. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Você inteiro. Outro lado procura um amigo querido. Você inteiro. Estamos no ar! Estamos no ar! Sejam todos muito bem-vindos a mais um F-News, Fake News, um olhar diferente sobre as notícias da semana, um olhar diferente pela Capelania Mackenzie Brasil, e a gente está começando mais um FN com os convidados especiais que nós temos aqui, e eu quero começar dando as boas-vindas para os convidados que estão aqui comigo nesse programa de hoje. O Frank ali já tentando se ajeitar ali. Seja bem-vindo, viu, Frank? A gente está te vendo aí, você se ajeitando aí. E saudando o Frank que veio e já foi, agorinha volta. Eu quero também, evidentemente, a todos que estão nos acompanhando, dar as boas-vindas a você que nos assiste, dizer que você é muito bem-vindo aqui com a gente no Fake News. Já avisar para você que hoje a gente tem um assunto sensacional para conversar com você no dia de hoje e desafio você a compartilhar esse link. Eu falo, né? Eu tenho esse hábito de ser youtuber, então peço para você já dar o clique aqui, curtir, se inscreve na TV Mackenzie, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem para quanto é lugar, porque o Fake News chegou e a gente tem excelentes notícias para hoje.
pelo menos um olhar diferente sobre as notícias da semana. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o meu amigo Piacente. Seja bem-vindo, Piacente, seja bem-vindo, Góes, seja bem-vindo, Marcelão, seja bem-vindo, Frank, que já apareceu e já sumiu, mas hoje o meu... porque o Gil não está hoje, né? O Gil, ele pediu uma folguinha hoje, então a gente precisava de alguém, uma lenda, porque existe a lenda e existe a pessoa. A lenda viva está entre nós. A gente sempre tentou trazer ele, mas agora ele apareceu. Gilberto, seja bem-vindo. Beleza, bom? Ouvimos a sua voz, Gilberto. Seja muito bem-vindo. Que bom ter essa equipe aqui da capelania. Aqui, olha, esse é o Gilberto, gente. Mostra o Gilberto aí. Mostra o Gilberto aí, Emílio. Esse é o nosso Gilberto, famoso capelão nosso do Rio de Janeiro. Amigo querido nosso, trabalha com a gente na capelania. É um dos mais antigos aí da capelania Mackenzie Brasil, capelania universitária. Meus amigos, alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar aqui o nosso primeiro tema? Quer dar uma saudação especial aí? Alguém quer falar algo especial aí? Boa tarde, galera! Cheguei! Meu celular caiu no chão. Ótimo, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque pode passar depois em qualquer horário na grade. Qualquer hora. Eu quero dar um bom dia, boa tarde ou boa noite. Ao vivo, o celular do Frank caiu no chão, hein, Marcelão? Você viu? Eu vi. Ô, Frank, você machucou ou não? Não, o celular machucou, eu não. Tá tudo bem com Ficou você? inteiro? Ô, Frank, você tá inteiro? Eu tô inteiro. É um por inteiro, né? Ó, a gente já começa aqui dando salve pro nosso amigo. Caiu, não fui eu que caí, foi o celular que caiu. Entendi. Mas eu quero... Amigos, eu quero dar as boas-vindas aí para o Roberto também, reverendo Roberto, está com a gente, nosso amigo Beto, e um salve aí para o Beto, Alencar e todos aí que estão nos acompanhando aí já no nosso programa do dia de hoje. Vamos lá, vamos para a pauta. A gente tem uma pauta, a gente precisa seguir a pauta e caminhar com ela. O tema nosso dessa semana é sobre millennials, né? Olha aí o termo millennials, né? É um assunto interessantíssimo, né? E pensando sobre esse tema, nós estamos pensando sobre os influenciadores ou as influências que essa geração millennials, que é uma geração com quem nós temos contato direto, contato está aí ao nosso derredor, são gerações que nós convivemos, que nós observamos, com quem nós vemos, e até alguns dos que estão nos assistindo são dessa geração, talvez até entre os que estão aqui, né? Os convidados aqui tem algum millennial, não sei. Os millennials sofrem influências e têm vivido um contexto de influência. E a gente hoje, no nosso FN, quer pensar sobre isso, quer ter esse tempo aqui nesse dia de hoje para falar sobre isso, né? Joga o texto aí, ô Emília. São céticos, se não ressentidos com relação a valores morais absolutos. Veem a natureza como sagrada, enfatizam a autoatualização e o crescimento espiritual, tendem a ser anti-hierárquicos e abraçam uma filosofia pública descentralizada, democrática e igualitária. Essa frase está no livro E Agora, Como Viveremos, do Charles Colson e Nancy Pearcey. Meus amigos, a gente tem aí uma descrição interessante do que é essa geração de millennials e alguma coisa que influencia e que move o coração deles. Eu gostaria de ouvir vocês. Eu quero começar pelo Frank. Frank, o que você pode nos dizer aí? Qual que é a sua opinião? O que você observa acerca dessa questão aí dessa geração de millennials? O que você entende sobre as influências? O que você tem para nós aí, meu amigo? Bom, como cada um de nós vai abordar um aspecto, né, e o Colson, nesse livro, já deu também um caminho, eu vou rapidamente, aí você, Alexandre, se eu passar do tempo, você me corta. Eu vou rapidamente deixar aqui três características também, nessa esteira do que já foi dito aí pelo Colson, lido aí. Eles são realmente uma geração que se deixa influenciar demais pelas mídias digitais, pelas mídias sociais, né? Tudo é fácil, tem que ser digerido rapidamente, tem que ser online, tem que ser digital, tem que estar aí no celular, no Facebook, no YouTube, né? São youtubers, são influencers, né? E essa geração é uma geração que consome
muito rapidamente, mas, em segundo lugar, não de forma crítica. Ao contrário, eles não formam um perfil crítico, eles formam uma geração acrítica. E, por isso mesmo, muito suscetível a meias-verdades, a manipulações, a informações, meia-informações ou informações não tão corretas. Eles são cheios de informação, eles têm muita informação por causa das mídias, e constantemente, diariamente, diretamente, online, ao vivo, mas, na verdade, eles não formam um perfil crítico. E isso faz com que eles tendam a fazer uma releitura muito rasa, muito fácil do legado da geração passada, né? Aí eles se tornam rapidamente mais inclusivos, eles se tornam menos preconceituosos, mais complacentes com os diferentes e com as diferenças, né? Mais tolerantes com as experimentações. Então, maconha não é mais um problema, sexo não é mais um problema, e isso leva a um sentimento de religiosidade muito grande. O que eu percebo nessa geração é que eles não são espiritualizados, eles são religiosos. Eles não gostam de religião, de igreja, de coisa formatada, o que causa realmente para nós um problema de como alcançar essa geração, né? Porque a nossa linguagem bíblica, a nossa linguagem de igreja, a nossa linguagem religiosa ainda é muito analógica, né? Nós ainda temos igrejas que discutem se é possível usar a Bíblia pelo celular no culto ou não. A nossa escola dominical é mais ou menos feita como há 100 anos atrás, né? E é uma geração, portanto, que não está muitas vezes sendo alcançada na linguagem deles. E eu acho, para terminar, que uma das grandes bênçãos desta pandemia para o Evangelho de Jesus Cristo, para a igreja, é nos forçar, praticamente, a entrar nesse formato digital, que estamos fazendo isso agora, por exemplo, né? Talvez não fizéssemos se não tivesse pandemia, e forçar a nós procurarmos, nos forçar a procurar uma linguagem, né, que seja mais moderna, mais digital, mais inclusiva, para alcançar. É um desafio fazer isso sem perder a essência das verdades eternas e bíblicas do Evangelho de Jesus Cristo, mas, sem dúvida, é muito necessário, porque esta geração, para terminar a minha introdução, a minha palavra, essa geração desse milênio, é uma geração que tende a resistir a formatos, já foi dito isso lá na introdução feita do livro, né, a formatos que eles considerem rígidos, a verdades que eles considerem imutáveis. Eles tendem a resistir a coisas que eles acham que já são antigas, já passaram, e nós, às vezes, não nos apercebemos disso. Então, eu penso que é uma grande oportunidade, o assunto é altamente pertinente, nós precisamos ouvir essa geração. Em outras palavras, nós precisamos ter humildade de chamar essa moçada, hoje jovens, já não tão jovens, e adolescentes que estão chegando e que estão sendo formadas nesse formato, nessa linguagem digital, e nós precisamos conversar com eles, nós precisamos de ouvi-los, para que nós possamos falar do Evangelho de Jesus Cristo, mantendo a nossa essência bíblica das verdades imutáveis da palavra de Deus, mas de uma maneira que eles entendam. Ô, Frank, você tava indo, você foi 3 minutos assim e quase aterrissou assim, ó. Você foi aterrissando assim, aí eu falei assim, vai aterrissar. Ele fez assim de novo assim, aí passou dos 3 minutos. Mas foi muito bem, excelente o seu argumento e, inclusive, pegando o que o Frank falou, de ouvirmos essa geração, você que está com a gente aqui acompanhando o Fake News, a gente quer ouvir a sua opinião, vai aí no chat, fala, apresenta a sua opinião, como que você vê, nos ajude, a gente quer ouvir você também, então a gente tem um espaço, a gente vai colocar aqui as opiniões, perguntas também, e colocações que você que está nos acompanhando tem acerca desse importante tema. Eu quero ouvir agora ele, que é o Gilberto, né, a gente está tendo ele aqui conosco, de fato, né, podendo ouvir ele com uma boa conexão. Gilberto, e você é um cara que tem aí conteúdo sobre esse assunto. Queremos ouvir você, meu amigo. 3 minutos, hein? Já que o Frank falou pela área da religião, vou falar pela área da filosofia. Vai lá, meu amigo. Foi falado há uns 10 anos atrás que esse novo milênio ia ser formado
diferentemente do anterior, nós não teremos profundidade. As coisas seriam muito tratadas muito superficialmente. As pessoas vão saber um pouco de cada coisa e muito de muitas coisas, né? Vão saber de muitas coisas um pouquinho. Então, a profundidade tenderia a cair. É o que nós estamos vendo. O milênio, um jovem milênio, é um jovem que navega em várias áreas, em várias condições, mas que não busca profundidade. Ele não tem problema com isso. Ele tem uma opinião hoje, amanhã ele muda de opinião sem problema nenhum, né? Ele não tem raízes. É uma geração que ela navega de um lado para o outro porque ela já recebeu de uma geração anterior a quebra da noção de verdade absoluta. Então não há verdade absoluta para eles. É a verdade que eles acreditam. E que eles acreditam como eles querem. No momento que eles querem, porque no momento seguinte, se essa verdade sofreu alteração, ele muda sem problema nenhum. Uma característica, por exemplo, é que eles mudam de igreja que nem a gente muda de roupa. Ele está aqui hoje, amanhã ele não gostou daqui, ele nem avisa, ele só pega a Bíblia dele e vai para outro lugar, ou vai para casa, ou não vai mais. Tá? E se ele tiver que chegar na frente... Se torna desigrejado. Hã? Se torna desigrejado. Exatamente, é um desigrejado na igreja, né? Porque ele não pega raiz em igreja nenhuma, ele muda, ele tem um grupo dele. Vou usar um exemplo, meu filho tem um grupo de amigos dele, cada um está numa igreja diferente, e vive mudando de igreja. Eles continuam amigos, continuam se encontrando, professam a mesma fé, não do mesmo jeito, mas a mesma fé. Deu para entender? Eles acreditam essencialmente na mesma coisa, mas cada um acredita de uma forma diferente. E eles navegam entre eles. Para a gente, vindo de uma geração onde as coisas estão tudo concatenadas, certinha, arrumada, quando a gente depara com eles, é uma doideira. Porque você pensa que está fazendo um link com eles, para conseguir falar com eles. Aí, meia hora depois, você percebe que não está conseguindo nada. Né? Naquele momento, você conseguiu, no outro não consegue. É uma geração que, para nós entendermos, e eu acho que vai ser difícil, né? Mas pelo menos compreendemos como funciona, nós temos que entrar dentro dela e entendê-la de dentro para fora. E para a gente, bom, falo por mim, né? Aos 55, é difícil você entrar nessa geração, porque é muito diferente. Então, o que a gente faz, né, é amar, ajudar, na crise orientar, abraçar, abençoar e tentar deixar algumas marcas, né? Eu lembro que eu finalizo aqui com um texto bíblico que diz assim: não retires os marcos antigos que puseram os vossos pais. Então eu tento botar os marcos antigos, não fronteiras, não bordas, mas marcos, para que no momento certo ele possa saber, pelo menos nesse mar de ideias, onde é que ele está. Se ele tiver um marco, uma bússola, ele vai saber mais ou menos onde está. Se conseguir fazer isso, cara, é um avanço enorme, enorme. Muito legal, meu amigo Gilberto, excelente ouvir você. Eu quero ver agora o Góis aí que está aí, né, parecendo jornalista aí da CNN, sei lá, né, da Band. Se a gente pode citar algum jornal aí, né, o nosso correspondente aí, ó, todo, né, paramentado, de fone aí. Ô Góis, o Gilberto falou uma coisa interessante, e ele focou na questão do jovem da igreja. Isso se aplica ao jovem universitário, se aplica ao jovem de um modo geral, essa coisa de repente estar aqui, mas amanhã estar acolá, essa coisa de não ter raiz em lugar nenhum. Como que você vê essa questão, Góis? O que você pode falar para nós acerca disso aí, meu amigo? Gente, eu acho que se aplica principalmente aos do nosso contexto aí universitário. Porque se a gente pensar que os nossos jovens, no que diz respeito ao ambiente de igreja, eles já estão acostumados com a linguagem tradicional, não é, com a linguagem bíblica e tudo mais, então você, de alguma maneira, já tem um ponto de comunicação com eles que é muito pertinente. Agora, de fato, é muito interessante o que o Gilberto, no encerramento da sua fala, ele diz que talvez o desafio para a gente seja estabelecer marcos, né, de onde eles estejam, o caminho que eles seguiram, dentro dessa fluidez
que essa geração entende que é a vida, eles possam olhar e pelo menos se situar. Eu acho que é um ponto extraordinariamente importante isso, considerando que esse é um caminho sem volta, é uma geração que está marcada por essa característica e não muda, não vai mudar. Ela é assim e ela vai permanecer assim e ela vai influenciar outros a ser assim. Os influencers, como a gente está falando aí, dos youtubers e tudo mais, é interessante que esses milênios eles são influenciados por eles mesmos. Eles não são influenciados por pessoas mais experientes ou por pessoas mais velhas. Geralmente, eles dão ouvidos ao que eles mesmos produzem como verdade, né? Como algo significativo para eles. Então, o sucesso desse pessoal e desses influencers para essa geração, a meu ver, consiste na linguagem que eles estabelecem, que tem muito a ver com as características que são próprias deles mesmos. Então, eles estabelecem uma linguagem para comunicar conteúdos que são relevantes para si mesmos e dentro de um improviso muito, muito factível dentro daquilo que eles estabelecem como sendo um padrão de comunicação deles. Né? Então, eu acho muito interessante. Agora, um dado aqui que é importante, características positivas e negativas e tudo mais, já falamos sobre algumas características negativas, né, como, por exemplo, a questão da baixa inteligência emocional ou de não saber lidar com as frustrações. Né? Apareceu até uma mensagem aqui, eu fui marcar o nome do nosso ouvinte aqui que participou, isso é uma geração de muito mimimi, né? É uma geração que tem, de fato, essa dificuldade em estabelecer uma comunicação. Aqui, ó, o Danilo Risato. Danilão. Porque não tem um diálogo, né? Eles não são do diálogo, eles são de estabelecer as suas ideias, os seus princípios, porque eles são autônomos, eles são criativos, eles são proativos, eles são empreendedores, é isso mesmo. E, por fim, eles gostam de ser protagonistas. Eles trabalham para ser protagonistas. Então, a ideia deles tem que ser a melhor, tem que ser as influentes, né? E aí, eu creio que isso é importante a gente perceber também, porque são aspectos também positivos, né? Às vezes, a gente cita a geração somente com os aspectos negativos, né? De ser um pessoal mais arrogante, e tudo mais. Mas eu acho que existem aspectos positivos que, tendo os marcos bem estabelecidos, nós não teremos dificuldade em partilhar princípios. É isso. Certo, Góes. Muito bom, meu amigo. Excelente a sua colocação. E a gente está falando dessa questão de raízes, pontos negativos, pontos positivos, porque o nosso olhar fake news, é um olhar sobre essa questão. E a gente tem tido essa semana, por que a gente está debatendo esse tema essa semana? Essa semana foi semana Dia do Estudante. E nós lidamos direto com esse público vasto que pega aí essa geração X, Y, Z. A gente lida com esse público e a gente percebe esses conflitos de geração. São coisas que a gente olha, observa, e a gente quer aqui trazer esse olhar para ajudar, para trazer observações pontuais acerca disso. E um assunto que eu acredito que a gente precisa também pontuar, e nós temos aí a expertise para isso, é falar sobre espiritualidade. No que diz respeito aos milênios, existem alguns pontos de contato, marcos que vocês chamaram, e aí eu pergunto para o Piacente sobre isso, como que se dá esse ponto de contato e a perspectiva de espiritualidade com a geração antiga, com a geração anterior, e como que os milênios percebem a questão da espiritualidade? Esse tema é relevante para eles? Esse assunto chama a atenção deles, Piacente? O que você vê sobre isso? Obrigado, Alexandre. Amigos, todos contribuíram muito bem, parabéns a todos. De fato, muitos falaram sobre igreja e religião. É claro que esse assunto é muito vibrante, ou está sempre em pauta nessa geração. Mas a questão espiritualidade, ela é um pouco maior, ela é um guarda-chuva que encobre, ou que cobre, na verdade, muitas coisas que dizem respeito à vida integral do ser humano. Porque o ser humano ele não pode deixar de exercer espiritualidade.
O que a gente vê nessa geração é uma marca que vem sendo já desenvolvida desde daquela chamada geração X, tá? Douglas Coupland. Acho que o livro dele foi um marco para a gente entender isso, porque ele falou com pessoas, ele discutiu com pessoas, e o que ele percebeu nessa geração, que foi chamada de X, é essa ausência de elementos da espiritualidade que eles receberam dos seus pais, e que agora eles consideravam como equivocadas. Dentro da cultura norte-americana, isso era uma rejeição ao cristianismo. Dentro da cultura brasileira, e eu fico um pouco preocupado quando as pessoas usam esses termos aqui para nós, porque a gente não passou pela mesma situação que eles. Certo, pessoal? A gente não passou por muita coisa que o americano passou. Não teve aqui o movimento dos baby boomers. Não existe isso para nós. Então, nem falar dessas gerações da mesma maneira como outras culturas falam faz sentido. Mas é fato que desde aquela época, ou seja, o período pós-guerra, traumático, os traumas produzidos, e eu não estou falando só de perdas humanas, que são o trauma maior, mas você tem os traumas emocionais, você tem os traumas pessoais, você tem as questões econômicas, políticas, sociais, enfim. Depois daquele momento, a geração que veio dali para frente passou a ser uma geração que lida com a espiritualidade de uma maneira muito difusa. Isso gera uma preocupação, isso gera em nós algo que nos leva a olhar para essa geração com muito cuidado, amor e carinho. Nós já falamos aqui que o objetivo não é simplesmente ficar criticando, até porque as críticas só vão criar muros. A gente quer criar pontes, e as pontes que nós podemos estabelecer, claro que nos levam para o diálogo da espiritualidade, que eles têm isso. Eles se interessam por espiritualidade, tá? Eles se interessam por coisas relacionadas à vida transcendente. Só que quando eles fazem isso, tirando elementos centrais, você se perde. E é por isso que a nossa preocupação, especialmente com quem está nos ouvindo aqui, é que toda conversa também tem que ser que esses procedimentos que o Joubert colocou, né, as atitudes que a moçada tem, que o Frank colocou, todos eles são antecedidos, ou eles são previamente estabelecidos, eles são pressupostos pela sua percepção mais profunda, que é a percepção espiritual. O homem, de fato, o ser humano é aquilo que ele crê, aquilo que ele guarda no seu coração, aquilo que ele discute. Então, uma das maneiras da gente dialogar com essa geração, sem dúvida nenhuma, é entendendo o seu aspecto de espiritualidade. Então, isso fica para pais, para professores, para todos aqueles que querem alcançar, para pastores, entender como eles enxergam a espiritualidade, qual é o papel da espiritualidade na vida dessas pessoas. E aí nós vamos verdadeiramente alcançar o ser humano inteiro, que no final das contas é o propósito, inclusive, da nossa capelania. É isso aí, Alexandre. Devolvo a palavra para você, meu amigo. Muito obrigado, Piacente. Excelente explanação sobre essa questão da espiritualidade. Mas eu quero continuar ouvindo ainda um pouco sobre esse assunto. A gente tem um vídeo para passar daqui a pouquinho e a gente quer que você aguarde. Esse vídeo é muito interessante. A gente está falando sobre essa questão de milênios e influência. Mas eu quero ouvir o Marcelo. Marcelo tem contribuição para fazer sobre esse assunto, acerca dessa questão também da espiritualidade, de como ele enxerga esse aspecto dos milênios e essa questão da influência. Marcelão, fala para a gente aí, meu amigo. Bom, eu quero aproveitar aí a fala dos meus colegas e aí pegar um pouquinho da questão histórica, né, de como que essa geração vê a história, né? Se a gente pensar primeiro, como o Piacente já colocou aí, essa questão da nominação das gerações, né, a partir dessa obra que ele citou, né, é extremamente... passa a ser uma classificação, né, quase que agora é tudo geração X, geração Y, geração Z, né? E antes da geração X, a geração Baby Boomers, né? Que tem justamente esse nome porque foi a explosão dos bebês, né? Após Segunda Guerra Mundial, ou seja, a população passa a ter muitos filhos.
os meus pais e os pais dos meus pais são aqueles que têm pelo menos 5, 6, 7, 8 filhos. Né? A geração Baby Boomers, ela é até aqueles nascidos ali perto da década de 60. Né? Eu estaria a turma de baixo aqui do vídeo aqui está meio que na transição entre a geração Boomers e a X. Né? A de cima já é tudo X. Né? Tudo X, aqui é tudo X. A galera X-Men. É X. E a geração dos filhos, nossos filhos, eu sou Y. Dessa turma aí de cima, é Y e agora vindo a Z. Mas toda a geração Y, Z, ou do segundo milênio, essa geração é caracterizada assim. Primeiro, lá por volta dos anos 80, começou a se falar na área do Joubert aí sobre a questão da pós-modernidade. Aí depois vieram os filósofos e disseram, não existe pós-modernidade porque o que a gente está vivendo aqui é apenas um aprofundamento da modernidade. Entenda-se por modernidade a virada cultural que houve a partir do iluminismo, a partir do final do século XVIII, todo o século XIX, século XX, só que agora, nesse finalzinho de milênio, com algum tipo de exacerbação daqueles valores do século XIX. Então, cabe também, até para a gente poder situar aí o nosso telespectador, uma interpretação dessa geração como uma geração pós-moderna nesse sentido, né? Não no sentido que a gente agora, finalzinho do século XXI, começo do século XXI, segunda década, a gente está cravando ou lacrando que é pós-modernidade, né? A gente respeita os filósofos porque realmente tem esse aspecto de uma exacerbação. E do ponto de vista histórico apenas, há uma coisa que o C.S. Lewis, lá no meio do século XX, já dizia, que essa geração, ele inclusive se considerava alguém afetado por isso, que na interpretação da história por essa geração, ele cravou um nome chamado snobismo cronológico. O que significa isso? Significa que essa geração, millennials, elas olham para o passado como algo necessariamente ruim. O snobismo cronológico entende o tempo presente sempre melhor do que o tempo passado, simplesmente porque é mais novo. Então, tudo o que é novo é bom, tudo o que é passado é ruim. Ou, pelo menos, o que é novo é sempre uma atualização do que antes era algo que precisava ser melhorado. Então, nesse aspecto, a gente pode até entender, e eu achei muito boa a fala do Piacente, porque eu já estava assim, quase que resgatando os millennials aqui no nosso bate-papo, dizendo, vamos salvar os caras, porque assim, é uma geração que precisa de amor, gente. Porque assim, tem todos esses aspectos. Precisa ser ouvida, né, Marcelo? Hã? Precisa ser ouvida também, né? Sim, sim. Mas, e também a gente entender que, muito mais hoje, a gente lê o Apocalipse, é bom porque a gente vai entendendo como que essas coisas são construídas na perspectiva de Cristo, quando ele revela para João o que seria esses últimos tempos, é que a mentalidade ela é necessariamente uma mentalidade contrária à vontade de Deus. E mais, a mentalidade, lembra lá da questão da marca da besta na testa e nas mãos? Por quê? Porque é o que as pessoas pensam e o que as pessoas fazem. Nada diferente do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê uma geração de jovens influencers ou influenciados do tempo. Eles são resultados do tempo. Eles são resultados como se respirassem um ar que subisse para sua mente, e aí agora eles pensam assim, eu penso de uma forma nova, eu não penso assim, eu penso assim. Mas, na verdade, é o ar que eles respiram, ou seja, é o chamado Zeitgeist, né? Ou seja, o espírito do tempo. Então, eu queria levantar essa bola aqui, meio que inocentando um pouco a galera, né? Mas também lembrando do nosso papel de sermos para eles uma referência de que nem tudo que está no passado é ruim.
né? Marcelão. E aí eu queria só levantar uma questão aqui, já que a gente está na questão da capelania. Já estou queimando um pouco do meu tempo na frente. Já queimou. Os jovens cristãos, 3 minutos. eles estão conscientes de que essa geração precisa retomar. E eu vejo nos cristãos muita esperança, mesmo sendo jovens dessa geração millennials. Marcelo, aqui no meu ponto aqui, tem um ponto aqui, o meu diretor está falando comigo o seguinte, 2 coisas. Primeiro, tenta melhorar um pouquinho o seu microfone, porque o que você falou é sensacional, mas estava um pouquinho baixo. Só melhorar um pouco o seu áudio para o pessoal ouvir melhor o que você falou. Mas eu não vou deixar você repetir o que você falou, tá bom? Eu ia falar isso, poxa. Melhorou, será? O pessoal... Melhorou. O pessoal ouviu. Precisou aumentar o volume do computador em casa, mas o pessoal conseguiu ouvir, entendeu? Mas tenta melhorar o seu áudio aí. Rapaz. Eu tô sozinho em casa e eu tava soltando a voz, eu já imaginei no púlpito. Pode falar à vontade aí. Mas uma segunda coisa que o meu diretor falou no ponto aqui, pegando esse link do Marcelo, eu acho sensacional isso. Gente, a gente não está aqui para fazer um apontamento de que, olha, a gente quer construir... Alguém disse aqui, não sei se foi o Piacente, que a gente precisa construir pontes. E o Marcelo diz, a gente precisa amar. E entender a geração millennials, ela inclusive, é ferramenta de trabalho nosso, de enxergar o mundo nosso, e nós sempre nos colocamos, meus amigos, como esse ponto que eles têm de contato para auxiliá-los nessa jornada. E eu acho isso sensacional. Eu particularmente amo esse nosso caminhar, esse nosso ministério, o FN está aqui também para isso, como esse ponto de contato para ser um luzeiro. Eu me lembro quando estive em um farol, lá no Porto de Boston, e isso nunca me saiu da mente. Eu fui num parque que já tinha sido tombado lá por eles, pelo patrimônio deles lá, dos americanos, mas havia um farol antigo desativado, mas a pessoa que estava conduzindo a gente falou assim, olha, esse farol aqui foi usado para salvar muitas vidas, porque quando ele era aceso, quando ele estava em funcionamento, em noite de tempestades, a quilômetros e quilômetros de distância, um barco em meio à tempestade conseguia ver esse luzeiro e tinha um rumo norte para seguir até um porto seguro. Nós precisamos lembrar que somos luzeiros para essa geração, que às vezes estão nas tempestades que é da própria geração, e a nossa experiência, a nossa sensibilidade de tato e amor, como o Marcelo bem disse, é o luzeiro, né? Mas eu quero agradecer também aí, o Gildásio falou aí para nós aí, mandou recadinho, o Jonatas Abdias, que são colunistas aqui do Fake News, um abraço para vocês, meus amigos. Temos um vídeo agora, olha o Jonas aí, ó, o Jonatas tá aí, ó, Jonas, chamei até de Jonas, falei de barco, mar, Jonas, né? Jonatas, nosso Jean, olha o Marcelo mandando ver na escatologia, grande luta falar do evangelho para uma geração carente de cosmovisão na testa e piedade nas mãos. O Marcelo começou a falar de Apocalipse aqui, meu amigo, eu falei, olha, meia hora não vai dar. A gente vai ter que gravação sobre a marca, né? Que é a marca da besta, e a gente já pode ter um programa futuro para isso aí. Vamos ver o vídeo? Tem um vídeo aí para a gente passar, fala sobre influencers e a gente volta daqui a pouquinho falando o que a gente enxerga desse vídeo. É interessante, vamos dar uma olhadinha. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there.
Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Eu amo. Muito legal. Eu amo. A pergunta é social. Necessidade de pertencimento. Você, e aí? Se fosse, quem que ia seguir aí? Mas olha só, a Raquel Spin falou, eu acho que eu levantaria. Gente, o que eu quero trazer aqui, o que a gente quer trazer do Fake News com essa observação? Eu quero ouvir vocês mais um pouquinho, porque o nosso tema hoje vai ficar focado nesse assunto. Nós somos tão influenciáveis assim? E isso para o bem e para o mal? Meus amigos, e aí? Somos. Sem dúvida, né? Como? Somos. Psicologia social, que é o estudo que nós vimos aí, chama isso também de necessidade de pertencimento. Nós precisamos nos sentir fazendo parte, ou para o bem ou para o mal, se os grupos assim nos influenciam, né, do grupo que nós estamos inseridos. Isso volta ao assunto que terminou antes do vídeo. Nós precisamos influenciar essa geração de forma positiva, conversando com eles, dialogando com eles. Nós somos mesmo influenciadores também. Nesse sentido, devemos... Eles precisam disso, de marcos referenciais. Muito legal. Então, acho que o que o Frank está falando é muito importante. Porque a gente que trabalha com jovem, cotidianamente, a gente vê essa geração assim, eles têm uma coisa com o pessoal mais antigo, com o pessoal mais velho, com a geração mais velha, isso já foi falado. Eles acham que a gente está errado, eles acham que todos que estão no poder, porque são isso ou aquilo, estão errados. Mas o fato é que eles mesmos não conseguem influenciar a geração deles. O que a gente tem que mostrar para essas pessoas é que muitas vezes eles estão lutando contra o inimigo errado. Porque, primeiro, nós não somos inimigos, nós estamos aqui para ser farol. E segundo, tem mais problemas entre eles do que com os outros, do que com a outra geração. Tem mais dificuldade entre eles. Observa como é que alguns eventos, algumas coisas que envolvem essa moçada terminam. E olha, a gente precisa ajudá-los a ver isso também, que tem que olhar para dentro de si mesmo e parar de ficar olhando só para fora. Tá certo.
Muito legal. Mais alguém quer comentar aí entre os amigos aí? Marcelo, Góes, Gilberto? Eu acho que eles rompem. É uma pequena diferença. Porque eles conseguem seguir uma onda e com a turma, né, o que está acontecendo, mas eles têm muito mais facilidade para romper e mudar de grupo, mudar de onda, mudar de posição do que nós tínhamos. Eu estava usando aquele exemplo de igreja, por exemplo, né? Onde a gente nasceu, onde a minha geração nasceu, né? Dentro da igreja. Então, muitas vezes a gente ia para romper uma tradição, romper um fato. Era uma coisa absurda. Eu levei um tempão para romper e tirar o paletó. Cara, Rio de Janeiro, 45 graus. Não confessa. Não, eu ainda tenho minha toga. Eu gosto da minha toga. Eu gosto de encher minha toga. Na igreja tem ar-condicionado, é claro. Né? Meu filho vai para a igreja, cara, com calça rasgada, de tênis. Aí tem dia que ele quer botar a roupa legal e bota. Tem dia que não quer botar, não bota. Eles conseguem romper mais facilmente. Até no grupo. Ele tem um grupo hoje e está bem com esse grupo. Mas se eles discordam do posicionamento, ele abre o jogo. Eu discordo, não concordo. Se der para caminhar junto, a gente caminha. E às vezes não dá. E meu pai, outro dia eu perguntei teus amigos assim e tal, lá da igreja. Pô, pai, não estava dando e tal. Aí todo mundo está feliz. Eles estão lá, eu estou aqui. Eu estou seguindo minha turma e tal. Cara, para eles isso é normal. Para minha geração, cara, eu ia atrás porque tentar manter junto, né? Tentar estar junto ali. Então, essa mudança é muito interessante. Não quer dizer que eles não tenham ligações. Tem e são profundas. Mas, ao mesmo tempo, elas são muito, muito mais fáceis, né, de serem quebradas e de mudar de lado, mudar de localização, de geolocalização. Fala, Marcelo. Ô, Gilberto. O Marcelo levantou a mão, Góes. Então, assim, é porque ele fez a mãozinha lá acima. Então, por favor. Eu me pergunto, eu não sou toda essa elegância aí do Góes, mas eu também posso falar. Eu me pergunto, Gilberto, se eles rompem ou se eles estão seguindo a sinetinha de ficar de pé. Sabe? Alguém vai ter que passar para mim, porque eu não estou conseguindo ouvir. Tá baixo, tá muito baixo o teu áudio, Marcelo. Eu estou no máximo aqui, Marcelo. Aumenta o áudio. Aumenta o áudio aí, ó. Atenção, gente. Põe 3 vezes mais alto. Entenderam? Melhorou? 3 vezes mais alto. Olha só, gente. Calma aí. Tá dando um eco agora. Calma lá. A gente tá tentando ouvir o Marcelo. Marcelão, fala aí pra gente ouvir. Vamos ver se a gente consegue ouvir melhor. Fala, berra aí. Melhorou o meu microfone? Um pouco. Para mim, um pouco. Que eu aumentei aqui o volume. Só se eu tirar, né? Foi no máximo. E agora? Agora melhorou mais? Agora ficou bom. Tá. Então era a culpa disso aqui, ó. Ok. Esse então, microfone da Santa Efigênia. Ô, Gilberto, Você foi comprar junto com ele lá, se eles realmente têm facilidade de mudar ou se eles estão só respondendo a sinetinha que manda ficar de pé sem eles saberem. Porque a mudança constante é uma característica dessa geração. E aí, o que eu acho que é interessante essa reflexão nossa é perguntar para eles em nome de que eles mudam. Ou por que tem que mudar. Ou por que tem que tirar o paletó só porque falou, se, por exemplo, ele como filho, ele gostaria de andar de paletó. Ele não consegue ser diferente a esse ponto. Essa é a questão. Então, eu tenho uma dúvida e tenho um questionamento. Se essas mudanças, elas não são simplesmente um obedecer da sinetinha do vídeo. Esse é uma grande... Mas aí, Marcelo, volta àquilo que nós estávamos falando e, de novo, estabeleceu o que o Piacente chamou de ponte. É o diálogo. O que a gente precisa de ter com essa geração é a porta aberta, canal de diálogo aberto, conversa franca, honesta, verdadeira. Eles têm que saber que existe, sim, gente honesta, verdadeira, sincera, que ouve e que fala, e que conversa com eles, e que debate, porque eles querem debater, eles querem conversar, eles querem falar. Talvez a dificuldade maior é que, às vezes, nós eu acho que o Frank é dessa geração aí, ó.
Porque ele gosta de falar, né? Quer falar, ele Ô, quer. Frank, acabei de descobrir que você é dessa geração, cara. Porque você... Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos dessa geração. Olha o Piacente lacrando. Então você aprendeu com eles. Meus amigos, vamos ouvir o Góis, porque a gente já está caminhando para o encerramento. Eu tenho um vídeo para passar ainda. Falou ainda. Mas eu quero ouvir o Góis falando sobre esse assunto. Vamos lá, Góis. Tá bom, é rapidinho. É só para dizer o seguinte, dentro dessa linha do Frank mesmo, talvez a barreira que a gente precisa quebrar para estabelecer uma comunicação com essa geração seja a de mostrar para eles que nós também aprendemos com eles. Ou seja, nós não estamos nos estabelecendo como os mestres, né, ou como os caras que vão simplesmente influenciar, mas eu acho que tem uma troca muito justa de influenciamos e somos influenciados, né? Prova disso que a gente está fazendo, ou pelo menos tentando fazer, um programa aqui numa linguagem deles, na linguagem dessa geração e tudo mais. E talvez a outra barreira a ser transposta aqui é a da linguagem e o do modo de falar, a maneira de você se colocar, a maneira de você se comunicar. Eu acho que são duas coisas interessantes para a nossa reflexão, para mostrar que nós não somos esse bicho-papão aí que muitas vezes pinta também, né? E, da mesma maneira, eles também não são para a gente, né? Muito bom, é verdade. Eu quero aqui mandar um abraço para o Eberson Gracino, que está participando com a gente, um querido amigo nosso. Um abraço, Eberson. Eberson, um abraço, cara, você é muito querido. Obrigado aí Esse pelas é o Eberson lá de opiniões Ponta aí que tem. Graça? É esse mesmo. É o Eberson de Ponta Graça? Ô, Eberson está nos acompanhando. Saudades, cara. Também quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para minha... Pronto, agora nós temos 2 dessa geração. Vai lá. Quero mandar um abraço para o Gil também, que está aqui nos acompanhando, e todos que estão participando aqui, a Neuza, tanta gente que está nos acompanhando hoje. O Marcelo diz: a audiência está lá em cima do programa feito isso. Mas eu quero aqui ainda, a gente está falando muito da questão da influência. Eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para o reverendo Roberto Brasileiro. Não, gente, faça isso, por favor. Eu quero mandar um abraço para ele. Olha só, esse programa ele vai assistir, tá bom? E vai ligar pra gente. É o seguinte... E ficar claro que eu que mandei um abraço para ele, que ninguém mais quis. Roberto, se o senhor espirrar... Gildásio, por favor, volte, que eu preciso organizar essa turma aqui. Gente, eu quero passar um vídeo agora. O que é o vídeo que eu quero passar aqui? Que é de um jovem. Alguém falou, não sei se foi o Góis ou o Marcelo, eu realmente não me recordo aqui, mas essa questão dos próprios jovens buscarem entre eles influências. Eu pedi para um amigo que é universitário, esteve com a gente aqui no Mackenzie recentemente, foi aluno nosso do Mackenzie, ele criou um podcast, e aí, quando eu estou dizendo isso aqui, eu quero dizer o seguinte, aqui o Fake News é esse espaço para essa galera jovem também participar com a gente. Mas ele gravou um vídeo falando de um trabalho que ele tem feito e a opinião dele sobre influencers. É o Weber Cardoso, mackenzista, né? Teve no Mackenzie um bom tempo, e eu quero passar o vídeo dele aqui para a gente pegar esse lado do jovem, né? A gente teve algumas opiniões, mas eu queria ouvir o lado aí desse pessoal do Millennials aí. Vamos ouvir. Muito bom. O que são influências e o que eles têm feito com o mundo? Quem foi a influência que mudou e tem me orientado, que tem me cativado? Influências são pessoas que influenciam, né? Vem do inglês, influencer. E essas pessoas, elas têm mostrado para o mundo, tem as pessoas que têm se destacado nesse meio, são pessoas que não agregam na vida das pessoas. Hoje os top conhecidos são pessoas que germinam nos outros uma inveja de que a pessoa que assiste, que é influenciada, quer viver a vida dos influenciadores e não a própria vida. Então, nesse meio, eu tenho observado muitas pessoas de destaque que, na verdade, não têm agregado para o mundo. Pelo contrário, tem, de certa forma, caminhado para um lado mais obscuro da coisa. Em contraposição, tem se erguido pessoas abençoadas, usadas pelo Espírito Santo, que orientam
e tem ajudado ao mundo, dando um toque de esperança para uma sociedade totalmente perdida no meio de tantos conceitos. Uma vez eu estava escutando um estudo de um querido amigo, pastor, Capelão Alexandre, que ele disse que nós, assim como no filme Um Belo Dia na Vizinhança, temos que influenciar as pessoas para o bem. Esse bem que não é nosso, mas de Deus, mas que precisamos agora começar a dar a nossa voz. Isso tem me motivado e é isso que eu tenho buscado fazer. Tentar dar uma contraposição, cansado de ser omisso em relação ao mundo e às pessoas. Muito legal, o Weber Cardoso aí, ele tem um podcast aí que chama Chá com Teologia, um jovem aí que está com um podcast, e ele fala, no final que ele fala um negócio interessante, meus amigos. Ele fala assim, olha, eu estou cansado e eu quero ocupar um espaço. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Mas antes da gente dar essa última volta com vocês, lá no nosso chat está lá o hashtag Kel no FN. Então a gente vai trazer a Kel aí também, aqui no FN, para participar com a gente, a Kel Spin. Mas, meus amigos, o que vocês querem? Querem mais um comentário sobre isso? Não, eu quero mandar um abraço para o Parra, que falou aí, o Izzy, nossa ex-aluna, jornalista, o Caio, a galera da universidade aí presente no Fake News. Bem-vindos. Galera, esse programa é feito para vocês. Pessoal, vamos então caminhar para o nosso encerramento. A gente já está aqui 17 horas, o celular aí, inclusive, falou, 17 horas, está avisando para a gente que já está na hora da gente ir embora. Tá muito bom, tá muito legal, muita participação hoje, muito envolvimento aí do pessoal, engajamento aí, é isso mesmo, a gente está muito feliz. E a gente vai voltar na semana que vem. Mas antes da gente ir embora, porque é bom deixar esse gostinho no ar, né? Poderia ter mais um pouquinho, a gente quer ter esse programa de 1 hora. A gente também quer parabenizar, porque essa semana foi dia do advogado, então os advogados que nos acompanham, que nos assistem aí, parabéns pelo seu dia aí, dia do advogado. Entre nós temos um capelão que é advogado, que é o Rogers, né? Capitão Rogers, lá de Curitiba, o nosso abraço para ele. E para a gente encerrar, 30 segundinhos para finalizar o nosso programa e despedir. Eu quero agradecer o Gil. Gil, você fez falta no programa hoje, semana que vem, você está de volta, você teve folga hoje, mas volta semana que vem. E o Gilberto está com a gente aqui, gente. Um milagre aconteceu hoje, a internet dele não deu problema. Funcionou. O Jean mandando um abraço aí, ó. Olha, câmera Full HD, você viu aí? Full HD. Dica do Jean pro Gilberto. Agradece o Jean aí, viu, Gilberto? Que ele deu a dica para você e você tá aí com a internet, ó, fluindo. Mas a gente vai pro encerramento aqui, 30 segundinhos de cada um, viu? 30 segundinhos. Quem começa e quem termina aí? Você é democrático. Quem começa e quem termina aí? Eu começo. E aí? Então vai com o Frank, vai. Frank começa e quem é o último? Quem é o último? Segue a ordem aí, ó. O 2 é o último, então vai embora. Vou dar tchau. Pessoal, para terminar, geração dos millennials, venham conversar com a gente, que nós queremos conversar com vocês. Venham aprender com a gente, mas nós também queremos aprender com vocês. Vamos trocar nesse diálogo de fé, de teologia, de experiência de vida, para crescer juntos. É importante caminhar juntos. E eu queria dizer para todos os jovens que nos ouvem que o caminhante se faz na caminhada e no caminhar. Então, vamos juntos, conversando, batendo papo e aprendendo um com o outro. A gente quer não só ser alguém que seja o dono da verdade, mas alguém que construa também, junto com vocês, uma teologia que seja pertinente, que seja importante, que seja relevante para os nossos dias. Deus abençoe todos vocês. Valeu. Eu quero falar, então. Quero mandar um abraço para todo mundo e lembrar que a melhor ou a maior mudança, a maior transformação que o Evangelho traz, né? Independentemente da... Só um pouquinho. Tá acabando a minha bateria aqui, pessoal. Que isso, não faz vai isso. Vai pro próximo. Não cai aí no meio da despedida, não. No meio da despedida. Não, mas é isso, né? A gente não precisa se amoldar ao mundo. A gente pode se
transformar à luz daquilo que nós recebemos da graça de Deus, isso em qualquer geração, né? E se há uma coisa, alguém escreveu aí para a gente, se há uma coisa importantíssima e fantástica que a gente pode fazer nessa leitura da geração nova, é a gente pegar todos esses recursos interessantes, né, que é de mudança, e todas as nossas características do dia de hoje, a minha lá de trás, a de vocês daqui de agora, e a gente trazer o Evangelho de Cristo para o mundo, porque essa é a transformação que ele precisa. Isso não significa ser careta, isso não significa... Careta era do meu tempo, né? Isso não significa... Já denunciou. Já denunciou, já era. Do ambiente, né? Amém. Eu queria deixar esse recado, a gente não abandonar o Evangelho e não se envergonhar do Evangelho. Muito legal, Marcelão. Vai lá, Gilberto. Vou lá, vou ser rápido. Olha, eu queria deixar um texto bíblico que diz assim, né, no livro dos Salmos, que uma geração anunciará a outra geração as suas obras. Então, o que acontece para os milênios é uma geração nova. Como a minha geração foi a geração nova com referências que vieram antes. E como a de vocês vai ser a geração que veio depois com relações que virão na frente. O importante é que as gerações tenham um elo de ligação. Eu acho que esse elo de ligação, Jesus Cristo, ele nos une nas nossas diferenças, na nossa vida e corrente de vida. A gente não pode perder esse veio condutor. O que vem e volta, vai passando, o mundo passa, tudo passa, mas a Bíblia diz que ele permanece mesmo, ontem e hoje, e para sempre. Então, a gente tem que entender essa geração como a minha foi entendida. Ou não foi entendida. Eu tenho que entender a geração de hoje e, com certeza, passar esse exemplo para que a geração que está aí possa, no futuro, entender a próxima que vai chegar. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui. Valeu, Gilberto. Piacente. Bom para nós, Gilberto. Bom, como ninguém leu ainda, eu tenho que ler, né? Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Seja feliz, mas saiba, tudo tem consequência. Como aquela regra antiga, batida. E aqui eu também denuncio a minha idade, né? Porque todo mundo já ouviu isso. A gente pode escolher os nossos atos, mas não as nossas consequências. Então, sejam felizes, mas plantem no futuro para colher, de fato, bons frutos e não ventania, não tempestade. Isso. Vai lá, Góis. Opa! Então tá bom, gente. Muita coisa já foi dita e coisas muito boas. Eu só queria dizer que nós temos profunda alegria em compartilhar com vocês da geração de vocês. Nós temos aprendido muito com essa geração, sem dúvida nenhuma. E o desejo mais sincero do nosso coração é que a gente consiga, de alguma maneira, compartilhar com vocês alguma experiência que possa ser útil, né, para a sua formação e para as suas escolhas. Não que sejamos... Travou. Travou, Góis? Travou para mim e para vocês também. Gente... Travou. Estava tão bonito. O Góis travou. Estava bonito. Estava muito bonito, aí travou. Ficou bonito do coração. Meus amigos, enquanto o Góis não volta aí, a gente está esperando ele voltar, mas eu quero... Não, pelo amor de Deus, só Jesus vai voltar. Tá? O Góis não. Esquece esse negócio, que isso aí é outra crença. Já foi. O Góis já foi. O Piacente falou assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que será que aconteceu? Nossa, horário, gente, mas olha só, a gente está acabando, o nosso fake news, e eu quero agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Hoje a audiência muito legal, e a gente tem essa perspectiva do fake news, que é ser uma voz que traz boas notícias e olha de maneira diferente as notícias da semana. Esse programa vai ficar gravado e você pode compartilhar ele com muitas pessoas
E a gente volta no futuro falando sobre esse tema novamente, porque é um tema que tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu debater, que a gente não conseguiu debater desde esse tema. E a gente tem muito para falar sobre isso. Quero agradecer muito o Piacente, quero agradecer muito o Frank, quero agradecer muito o Marcelão, agradecer muito o Gilberto, que finalmente nós trouxemos ele aqui. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que o Gilberto falava, o Jean comentava. Então eu quero semana que vem um encontro das feras. Gilberto, vamos encontrar aqui no Fake News. Vamos encontrar aqui no Fake News na semana que vem. Esse encontro memorável. Agradecer o Góes, que começou a falar e não terminou, deixou a mensagem no ar, ele completa semana que vem também, tá bom? Caiu e volta semana que vem. Gente, esse é o Fake News dessa semana. Um grande abraço, valeu e até semana que vem. Muito obrigado, abração a vocês. É muito bom estar aqui no Fake News. Tchau, tchau. Deus abençoe.